Graças e paz, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o teólogo, missiólogo Wilson, do canal Semeadores da Palavra. Nós estamos numa série sobre a história da teologia e hoje vamos falar sobre o período patrístico. Vamos iniciar, na realidade, o primeiro período dessa série, que é o período patrístico, que data do ano 100 ao ano 451 depois de Cristo. Então, só para nós nos situarmos aqui melhor, até o ano 100 a gente vai ter ali a Era dos Apóstolos, que nós encontramos a sua historicidade de uma forma mais precisa ali no livro de Atos. Então nós temos ali o início ali em Jerusalém, né, na Judéia, depois a conversão de Paulo e a extensão, né, do evangelho para a região ali da Grécia Antiga, de Roma. Então a gente vai ver ali o desenvolvimento da igreja. Bom, a partir do ano 100, os estudiosos dataram como período patrístico. Esse nome foi dado porque patrístico vem de pai, seriam os pais da igreja. Quem seriam os pais da igreja? Foram os homens importantes que assumiram, né, a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que foi feito pelos apóstolos. Então Jesus deixou aos apóstolos a incumbência, né, de compartilhar as verdades do evangelho, os fundamentos da fé cristã. Isso foi feito pelos apóstolos, porém eles morreram. Chegou o fim do seu ministério. E aí os pais dos apóstolos, grande parte eram discípulos, né, dos apóstolos, né, ou discípulos dos discípulos da época. Então eles deram continuidade e foram importantes para o desenvolvimento da igreja, da fé cristã e também dos fundamentos bíblicos e teológicos que se desenvolveram nesse tempo. Então, o período patrístico tem esse nome por causa dos pais da igreja. Agora eu quero falar com vocês acerca de algumas características do período. Tá? Foi um período muito importante, né? Nós temos aí praticamente aí 400 anos de história. Então, teve muitas contribuições, tá, para a produção teológica. Nós vamos ter aí um período empolgante e de muita criatividade, empolgante pelo fato deles darem continuidade ao avanço da igreja. Quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, a gente fica empolgado, né, principalmente com as histórias do apóstolo Paulo, das conversões que ocorriam naquela época, né? Então a gente vai ver que esse período patrístico, a partir do ano 100, o evangelho ele vai invadir, né, o Império Romano. Na verdade, ele vai abalar o Império Romano com a verdade de Jesus. Então a gente vai ter aí, né, um período muito empolgante de vários confrontos, desafios e, claro, a vitória, né, da verdade, da vitória do povo de Deus. Por isso que nós falamos que é um período empolgante e de muita criatividade, porque houve grandes produções, foi necessário que os cristãos dessa época, né, pudessem pensar, refletir sobre a fé cristã e a realidade de mundo que eles estavam enfrentando. Então, a necessidade, né, da graça de Deus em gerar nesses homens a criatividade para responder com mansidão a razão da fé. Então, diante das adversidades que aconteceram, né, naquela época, dessa época tão crítica, né, a gente vai ver aí que Deus, né, capacitou esses homens com muita criatividade. Foi um marco na evolução da doutrina cristã. No final desse vídeo nós vamos falar sobre algumas contribuições desse período e vocês vão perceber que nós devemos ser muito gratos a Deus acima de tudo e também a esses homens que viveram nessa época, como eles contribuíram para preservar, para construir, para desenvolver a doutrina cristã. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê ali a narrativa de Jesus. Jesus, ele não escreveu nenhuma obra, ele foi ensinando de forma oral os seus discípulos. Aí a gente vai ter, na continuidade, os apóstolos, né, escrevendo, em especial o apóstolo Paulo escreveu um número maior de cartas doutrinárias, instruindo, trazendo ensinamentos
Porém, com o final da era cristã, com o final, da era dos apóstolos, a gente vai ver outros problemas surgindo. E esses homens foram importantes para, no meio disso, eles estabelecerem as doutrinas cristãs e explicar as verdades de Deus diante da realidade que estavam vivendo. Houve muita solução de muitos questionamentos. A gente está falando aqui de uma igreja que invadiu a filosofia, invadiu o Império Romano, invadiu o cenário político. Então, eles tiveram que ser muito habilidosos na questão de apologética, que seriam defender a fé cristã diante dessas indagações. Então, a filosofia foi questionar as verdades, verdade da encarnação, verdade da divindade de Jesus, a verdade da trindade, como entender um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, mas não são três deuses, é um Deus só. Então, houve várias indagações sobre a fé cristã, e esse período a gente vai ter aí como contribuição, né, relevante a destacar do período patrístico a questão da apologética, como eles foram agraciados por Deus para defender e dar sentido às verdades de Jesus para o mundo da época, e não somente para o mundo da época, mas para a sequência do que viria na humanidade. Bom, podemos destacar que, em questão teológica, nós vamos ter, no período patrístico, três escolas, três centros onde se concentrava mais sobre as discussões teológicas, tá? A gente sabe que ali a igreja estava vivenciando várias realidades. Uns estavam fugindo para sobreviver, outros estavam fazendo mais o trabalho da evangelização, porém a igreja, na multiforme graça de Deus, também enfrentava as questões de discussões doutrinárias. Então a gente vai ter alguns centros que era mais forte essa concentração e essa discussão. Então nós vamos ter aqui a escola que se situava na cidade de Alexandria, atual Egito, tá? Ela tinha uma relação com a tradição platônica. Então, ali em Alexandria, a gente vai ter uma forte influência do pensamento platônico. Para quem não sabe, o pensamento platônico vem do filósofo Platão, que tinha como teoria de entendimento do conhecimento, da realidade de mundo, a ideia dos dois mundos, que a gente tem um mundo sensível, que é o mundo material, que é o mundo de ilusão, é o mundo que nós enxergamos, apalpamos, vemos, porém, ele é um mundo de ilusão. O mundo real é o mundo que está fora, que é o mundo das ideias. Daí tem toda aquela construção de que as ideias que dão sentido às coisas. Nesse caso, a gente vai ter aí, nessa influência da tradição platônica, um desenvolvimento maior para a questão da espiritualidade, da questão da compreensão de que, apesar daquele cenário de mundo, daquelas questões materiais, havia uma realidade espiritual. Então, eles sempre defendiam essa questão de uma realidade espiritual que é baseado nas escrituras. Tinha uma ênfase na questão da cristologia e da interpretação bíblica. Então, eles partiram para ser uma escola importante, tá? Para a questão da interpretação bíblica. Deixa aqui uma ressalva, que ela se tornou, dentro do campo da interpretação, uma escola muito alegórica, tá? Então teve alguns problemas, porque eles deram muita ênfase a uma interpretação alegórica, e isso às vezes fugia do sentido original do texto, tá? Então, a gente sabe que existem passagens bíblicas que são uma linguagem figurada, alegórica, porém, a gente não pode ignorar quando o texto está tendo que ser interpretado de forma literal. Então, alegorizar todo o texto é um grande equívoco, e essa escola pecou por esse fato.
Uma segunda escola a destacar é a escola que era situada na cidade de Antioquia, atual Turquia. A gente vai, né, já se familiarizar com esse nome, Antioquia, porque a gente vai lembrar dos registros do livro de Atos, né? O próprio apóstolo Paulo, né, pertenceu a essa igreja. Então a gente vê que era uma igreja, né, composta de muitos mestres ali, doutores, e ali eles tinham, né, uma grande ênfase na questão missionária, no envio missionário, uma igreja estruturada. Então, ali a gente vê que teve uma grande contribuição na questão, não somente do que é registrado nas escrituras, mas também nas fontes extras bíblicas. A gente vai ter aí registros históricos de uma escola muito forte, né? Antioquia foi um centro teológico muito importante, tá? Sua ênfase era na doutrina da Trindade. Então eles tinham, né, essa preocupação, né, em responder biblicamente sobre a identidade de Deus, e a Trindade é a que melhor poderia expressar a realidade da triunidade, né, da realidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E uma terceira escola a destacar é a escola que estava em Cartago, né, norte da África Ocidental, atual Argélia, né? A gente vai ter ali, nessa região ali na África, um desenvolvimento, né? E eu vou falar de alguns nomes que de repente vai ajudar vocês a entenderem melhor a importância dessa escola, né? Foi dali que a gente vai ter ali o desenvolvimento do teólogo, apologista Tertuliano, né? Que a gente vai falar mais à frente, mas a gente já tem aí conhecimento prévio de quão importante foi esse homem para a defesa da fé cristã. Nós temos também o Cipriano, né? E também Agostinho, né? Agostinho dispensa comentários, né? Agostinho de Hipona. Então a gente tem aí um núcleo, né? Um centro aí muito importante também para a construção do pensamento teológico. Assim, Deus ele é soberano, né? Deus ele é senhor da sua obra, não somente da sua obra, mas de tudo que existe, e ele vai levantando, né? Cada pessoa, cada instrumento, né, em determinadas regiões para desenvolvimento. Hoje nós temos a necessidade, né, de que haja, né, um levantamento de escolas, o surgimento aí de centros teológicos que sejam relevantes, que tragam, né, uma contribuição no campo da teologia para a saúde espiritual da igreja. A gente sabe que uma boa teologia ela traz uma igreja espiritual, saudável, né? Mas uma péssima teologia, ela gera, né, crentes doentes, crentes problemáticos. Então a gente devemos nos inspirar nessas escolas, entendendo a sua importância histórica. Bom, agora a gente vai começar a falar de alguns nomes importantes, alguns cristãos, servos de Deus, que foram importantes na construção da teologia, e eles fazem parte da história da teologia. Quero começar aqui com Justino Mártir, né? Nós temos aí, nasceu no ano 100 e veio a falecer no ano 165. Justino Mártir, né, ele era filósofo, sim, né, ele já era uma pessoa que buscava o conhecimento, né, a partir dos métodos filosóficos, então já era conhecedor de diversas filosofias da época, então já tinha uma bagagem, né, intelectual, cultural, e é importante destacar que quando ele conhece o Evangelho, quando ele se depara com a verdade das Escrituras, ele responde, né, à indagação da filosofia. A filosofia ela busca uma verdade, porém ela entende que essa verdade nunca vai ser, né, encontrada na sua plenitude. Por isso que o filósofo está sempre buscando o conhecimento, né? No caso, o Justino Mártir, ele entende que a fé cristã é a resposta plena daquilo que a filosofia indaga. Ele vai ser o maior apologista da patrística, ele vai, né, desenvolver essa prática de defender a fé cristã. Lembrando, né, que alguns têm uma certa aversão a isso, defender a fé cristã. Deus não precisa que eu defenda, né? Mas se a gente olhar para alguns textos das Escrituras, a gente
vai se deparar, né, com a nossa responsabilidade, sim, de sermos defensores da fé cristã. O apóstolo Paulo fala que ele foi chamado para ser defensor da fé cristã, quando ele escreve os irmãos de Filipe. Também em Judas 3, fala que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, há responsabilidade sim. Então, o Justino Mártir ele vai se destacar, de repente, até por causa da sua habilidade de argumentação. Ele era um filósofo, saber, né, lidar muito bem, né, com os raciocínios, a lógica. Então, ele vai defender as verdades dentro de uma época muito importante, porque ali estava em xeque a fé cristã. Se a fé cristã fosse refutada, né, fosse questionada, fosse destruída pelas filosofias daquela época, hoje nós não teríamos o que nós temos hoje, né, como essa expansão do cristianismo. Então, a gente vê a importância desse homem como um defensor. Ele defendia a revelação geral de Deus. Então, ele foi importante porque ele vai abrir o leque e dizer que Deus ele se revela também fora das escrituras. Os céus manifestam a glória de Deus e a terra o firmamento das obras de suas mãos. Então, os poetas, os pensadores, as pessoas, mesmo que não tenham acesso à verdade das escrituras, elas podem contemplar a grandeza de Deus, o seu poder, através das obras que foram criadas. O apóstolo Paulo também, quando ele tem aquela mensagem no Areópago, ele fala sobre o Deus desconhecido e fala que ele fala sobre aquilo que foi dito pelos poetas. Quer dizer, Paulo reconhece que Deus se revela também através da boca dos poetas, mesmo eles não tendo, né, uma experiência salvífica com Cristo. Deus, ele é poderoso para se revelar através da sua obra criada. Então ele vai ser importante para debater sobre isso. Ele vai dizer que muitos filósofos falavam as verdades de Deus, mesmo não conhecendo a Deus, mas ali Deus já estava preparando as pessoas para poder receber a verdade do Evangelho. Um outro pai da igreja importante é Irineu de Lyon. Nasceu no ano 130 e veio a falecer no ano 200. Ele era bispo de Lyon e ele combateu o gnosticismo, que era uma praga naquela época. Gnosticismo, né? Era um movimento muito similar hoje à Nova Era, né? Então eles tinham aquela muita ênfase nesse pensamento que hoje a gente conhece lá como Nova Era. E o gnosticismo foi refutar muitos pontos da fé cristã, então ele foi muito forte nisso. E aqui eu quero destacar um ponto também muito importante, é que ele defendia a ortodoxia apostólica. A ortodoxia é a doutrina correta, né? A gente precisa entender que já naquela época, né, nós estamos falando aqui do ano 130 a 200, a gente já tinha aí um turbilhão de doutrinas, e dentro dessas doutrinas, nem todas elas eram bíblicas. Então, muitas pessoas já começavam a escrever, falar, pregar e defender doutrinas complexas, erradas, distorcidas, tá? Então, nada diferente dos nossos dias de hoje, né? Hoje existe aí uma diversidade muito grande de doutrinas, né? E tá tudo certo. Hoje, infelizmente, tá tudo certo, né? As pessoas acham que cada um tem a sua doutrina e nós temos que respeitar. Porém, Irineu, ele defendia a ortodoxia bíblica, cristã, né? A ortodoxia que vinha dos apóstolos. Então, ele foi importante para preservar aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos, para fazer como referência contra as doutrinas equivocadas. Então, qual é, por exemplo, hoje, né, quando se tem um debate sobre a questão doutrinária, a gente precisa se reportar qual doutrina está de acordo com a ortodoxia apostólica. Eu defendo a ortodoxia apostólica. Hoje nós temos várias teologias liberais, teologias
modernas, teologias iluministas, teologias marxistas, que elas não têm relação com a ortodoxia apostólica. Então, o teólogo ele precisa, né, se basear nessa ortodoxia apostólica, e quem foi importante e deu, né, um start para isso foi o Irineu de Lyon, por isso que podemos destacar ele como importante pai da igreja. Temos também o Orígenes, que nasceu no ano 185, veio a falecer no ano 254, né? A gente está avançando aqui no tempo. Algumas problemáticas, né, a destacar em Orígenes, tá? Apesar de ser um cristão, de ser reconhecido como pai da igreja, né? Nem tudo a gente deve aceitar como verdade, tá? Tem alguns pontos aqui a destacar do Orígenes. Ele era um defensor do cristianismo, tá? E quando a gente fala um defensor do cristianismo, hoje é muito fácil, né? Hoje é tranquilo você falar, eu sou um defensor do cristianismo, você abre aqui uma live, né? Grava um vídeo ou expressa aí dentro de uma igreja defendendo as verdades do cristianismo. Mas naquela época não era tão fácil, né? Pelo contrário, né? Defender o cristianismo era ser inimigo do Estado, era se opor ao Império Romano, era ser realmente acusado, né, de herege. Então não era fácil. Então a gente tem que valorizar Orígenes por ele ser um defensor do cristianismo. Ele desenvolveu a interpretação alegórica, tá? Então ele buscava criar, né, uma história em cima de uma interpretação. Então ele acabava usando muito da imaginação para poder explicar ali uma passagem. Isso é muito comum hoje, né? As pessoas também utilizam muito da alegoria. Por exemplo, ali quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, então cada pedra ali, que ele pegou 5 pedras, cada pedra representa alguma coisa. Eu já vi gente fazendo salada, hoje é muito comum nos púlpitos, as pessoas pegarem ali um texto, não estudam, não conseguem interpretar corretamente o que o texto está dizendo e começam a usar da imaginação para tentar explicar ou extrair uma verdade que na verdade foi criada pela imaginação da pessoa, tá? Então a gente tem essa problemática dele, né, que vai gerar aí um turbilhão aí de heresias, né? O uso da interpretação alegórica é muito complicado, tá? Ele defendia a divindade limitada do filho. Então ele falava que o pai era pleno e o filho era limitado, era Deus, mas limitado. Isso vai, claro que é uma heresia, né, uma verdade, e isso vai dar base, né, para o arianismo, que vai ser uma heresia que vai surgir, por um outro pensador da época, Ário, né, que vai dizer que Jesus era um Deus menor. Hoje nós temos algumas organizações religiosas que defendem que Jesus é um Deus menor. Então, ele vai dar base para isso dentro, né, do seu conhecimento, e também vai, né, ser adepto ao universalismo. O que seria isso? Na questão escatológica, apocalíptica, ele vai dizer que no final todos irão se converter, incluindo Satanás. Então, esse vai ser a leitura que ele vai fazer. Também a gente sabe que isso é uma heresia, porém, como nós estamos aqui falando de história da teologia, nós precisamos também destacar mesmo aqueles que contribuíram de forma negativa com as suas ideias. Temos também Atanásio, que nasceu no ano 296 e veio a falecer no ano 373. A gente já dá mais um salto aí na história. Ele foi um importante apologista, tá? Um período aí que continuava, né, os grandes embates, né? E a gente vai ter ele aí como importante nesse aspecto. Ele vai defender a ideia da encarnação de Cristo, tá? A realidade de que Deus se fez homem, tá? Isso vai ser importante, porque isso vai responder, né, contra a questão, né, do arianismo, a heresia do arianismo, que questionava a divindade de Cristo. Tá? Então ele vai explicar de uma forma mais clara por que né, Jesus tinha suas limitações humanas, porque
ele se considerava inferior ao pai, né? O pai é maior que eu, porque ele estava dentro de um tempo, né? Do qual ele foi encarnado, ele se tornou homem, como homem ele estava nessa característica. Então, ele foi também um importante apologista. Chegamos agora, né, no Agostinho de Hipona. Ele vai ser o último pai da igreja que nós vamos destacar aqui nesse vídeo. Ele nasceu no ano 354 e veio a falecer no ano 430 depois de Cristo. Tá? Ele é considerado o maior teólogo da patrística, né? Para muitos, ele é o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Tá? Então, ele tem um destaque. Na filosofia, nós estudamos também Agostinho, né? Agostinho também é reconhecido dentro da tradição filosófica. Tá? Ele foi importante porque ele sintetizou o pensamento cristão. Ele vai escrever a obra A Cidade de Deus. Ele era platonista, né? Então ele vai trazer um pouco daquela ideia dos dois mundos, né? O mundo da sombra, o mundo material, e o mundo real, que é o mundo das ideias. Então ele vai trazer esse pensamento, mas dentro, né, de uma roupagem cristã, o mundo dos homens, o mundo caído, o mundo no pecado, e o mundo perfeito, que é o reino de Deus, estabelecido pela mente de Deus. Então, ele vai ser importante para sintetizar as ideias. Então, ele vai dar toda a base, né, que de repente vai proporcionar os futuros teólogos que vieram depois, né, a desenvolver melhor seus pensamentos. Ele vai defender 3 pontos muito importantes, né, 3 áreas, né, muito importantes, que é a questão da doutrina da igreja e os sacramentos, tá? Então ele vai ter vários embates, né, com os donatistas, tá? Então ele vai ser importante nessa questão. Ele vai também, né, defender a questão da graça, a doutrina da graça, né? Então, quando a gente, como reformado, né, a gente estuda a doutrina da graça, a gente sempre, né, inicia ou pelo menos passa, né, por Agostinho, porque ele trouxe, né, essa base, tá, da questão da graça, né? Ele teve vários embates, né, e ele sempre defendeu, até pela sua própria experiência, isso ficou muito mais evidente, né, a questão de que nós somos salvos pela graça de Deus, é a graça de Deus que nos é dada para compreendermos e crermos no Evangelho. E também ele vai ser importante para destacar a questão da Trindade, também defendendo aí a realidade de um Deus único, né, mas que ele é conhecido na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Agostinho termina aí a nossa série aí explicando sobre alguns pais da igreja.